Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os amados irmãos. Estamos agora conectados pela rádio Doutrina da Mensagem. Estamos aqui na casa do irmão Gilberto e sua esposa, irmã Esther. Estivemos aqui desde ontem na cidade de São Joaquim, Rio de Janeiro, tendo aqui alguns estudos, aqui com as famílias com quem nós congregamos. E tivemos um estudo ontem e também hoje na escola dominical de manhã. E achamos por bem encerrar nossa visita aqui aos nossos amados irmãos, fazendo a tradução do sermão do irmão Brian que ele ministrou hoje de manhã, no seu tabernáculo, também na sua escola bíblica dominical. O título do seu estudo de hoje foi Fé Certa por um Sonido Certo, da série Fé, hoje foi de número 36. Então, esse foi o estudo de hoje, 24 de setembro de 2017. Nós vamos fazer aqui a leitura literal de todo o texto e eu espero que esse estudo aqui do irmão Brian possa ser uma bênção também para você. Amém? Então, começando aqui, o irmão Brian começa a dizer o seguinte: esta manhã eu gostaria de olhar para o assunto da fé mais uma vez. E desta vez eu gostaria de mostrar como que é necessário ouvir um som certo a fim de entrar em uma fé certa. Nós chamaremos isso de fé certa por um som certo, ou sonido certo. Portanto, vamos permanecer de pé em honra à palavra de Deus e abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 14:8, o qual nós tomaremos para o nosso texto desta manhã e vamos ver o que o apóstolo Paulo tinha a dizer com relação a este assunto da fé certa, por ouvir o som certo. Para o completo entendimento disto, nós devemos também entender que uma fé incerta ou uma fé duvidosa é baseada através de um som incerto. Então, 1 Coríntios 14:8, lá diz assim: pois se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, agora o irmão Brian vai ler aqui um sermão do irmão Branham. Retorno e Jubileu, 22 de novembro de 62. Bondade, não é isto. A trombeta dá um som incerto. Venha, una-se a este credo, venha, una-se àquele credo. E a Bíblia está dizendo algo mais. Sim, Senhor. Se a trombeta não der um som certo, você não sabe como que você vai se preparar. Mas quando você vê a trombeta de Deus soando a palavra de Deus, e Deus vindicando isso com sinais e prodígios, como Ele disse que faria, isso está certo. Se a trombeta dá um som incerto, o capitão ou o tribuno não vindicará o chamado. Agora, irmão, isso foi um estômago cheio. O tribuno não vindicará o chamado. Pois ele disse em Marcos 16, todo mundo, e esses sinais seguirão aquele que crê, aqueles que creem. Isso é o tribuno, isso é o capitão-chefe. Tribuno, capitão-chefe é o chefe de uma guarnição de soldados. Um capitão, um general, tribuno. Em meu nome eles expulsarão demônios, eles falarão em novas línguas. Aleluia. Esse é o chamado. O tribuno, o príncipe, disse, eu os vindicarei por isto. Ele disse também em João 14:12, o tribuno disse, aquele que crê em mim, não aquele que diz que crê, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Amém. Esse é o som certo. Aqueles judeus disseram, ora, você é um homem se fazendo de si mesmo Deus? Ele disse, se eu não faço as obras de meu Pai, então não creia em mim. Amém. Vamos tomar isso para uma igreja. Glória. Certo. Esses sinais seguirão aqueles que creem. De um lado para o outro, através de Louisiana, em uma carroça ou num Ford modelo T, antigo, com pneus envoltos, com cordas de segurança amarrado,
foram os seus pais pregando contra esses dogmas que hoje, que você tem agregado a isto, que você tem se acrescentado a isso. Saia disso, retorne, volte, arrependa-se, retorne de volta de onde você veio. Este é o ano de jubileu, esses sinais seguirão aqueles que creem. Sim, Senhor. Agora, o apóstolo Paulo não simplesmente para aí nisto, mas em todo o capítulo 14 de 1 Coríntios é dedicado a este pensamento de que se você ouve um sonido incerto, isso afetará o que você faz. Mas se você ouve um sonido certo, isso preparará você. Então, nós estamos falando esta manhã sobre este pensamento de que um som certo produzirá uma fé certa, mas um som incerto produzirá uma fé incerta. Então, vamos começar com a leitura do versículo 1 de 1 Coríntios 14. Segui após a caridade e os desejos espirituais, ou desejais os dons espirituais, mas é melhor que vocês possam profetizar. A palavra grega aqui é profeteu. E isso quer dizer falar ou pregar divinamente inspirado. Versículo 2. Pois aquele que fala em um idioma desconhecido, a tradução S diz aqui, uma língua, um idioma que não é entendido exceto por um tradutor. Fala não aos homens, mas para Deus, pois ninguém entende a ele. No entanto, no Espírito ele fala mistérios. Eu acho que nós poderíamos possivelmente tomar um sermão inteiro sobre este único ponto, porque ele não está falando de línguas angelicais ou idiomas, mas ele está falando de alguém que não está falando sua própria idioma, linguagem. Então, como pode você possivelmente entender esse idioma ou o que ele está dizendo a você? Agora, o irmão veio e me disse que ele teve este problema, porque ele disse: Brian, você pode ensinar esta mensagem melhor do que eu posso. E eu disse: certo, irmão Oliveira. E você sabe que todos os mentirosos irão para o lago de fogo? E então ele sorriu para mim e ele disse: o que eu quero dizer é que você torne isto tão simples que as pessoas possam entender o que você está dizendo para elas. Eu gostaria que eu pudesse fazer isso. E todavia, isso foi a atração, isso foi muita atração tida ao seu ministério. Ou seja, muitas pessoas se atraíram ao ministério de Oliveira justamente por isso. Para o seu ministério, porque ele tomava isso tão profundamente e todavia isso é também o que incomodava ele. Tanto porque, embora as pessoas fossem atraídas ao seu ministério, gostavam de ouvi-lo, todavia elas não conseguiam processar em suas mentes o que ele estava dizendo. Agora, você que se assenta sobre o seu ministério, sabe que isto é a verdade. Mas Deus fez ele desta maneira. O irmão Branham disse que Deus usaria aquela profundidade para trazer esta mensagem para os estudiosos e as pessoas intelectuais, e isso foi tão maravilhosamente expressado no livro das 7 Eras da Igreja e outros 2 livros que ele fez. E de fato, ele me disse que a assunção real não era ensinar, mas em escrever. Oliveira disse ao Brian que o dom dele mesmo era escrever, como um escriba, não de ensinar. Mas eu acho que ele tinha uma unção para as 2 coisas. Versículo 3. Mas aquele que profetiza, fala divinamente e prega sob inspiração, fala aos homens para edificação, 1, para exortação, 2 e 3, conforto. Aquele que fala em um idioma estranho, uma linguagem que não é compreendida exceto por um tradutor, edifica a si mesmo. Mas aquele que profetiza, aquele que fala e prega por divina inspiração, edifica a igreja.
Então o apóstolo Paulo diz no versículo 5: eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas é preferível que vocês profetizassem, falar e pregar por divina inspiração. Pois maior é aquele que profetiza, que fala, que prega, do que aquele que fala em línguas, um idioma que não se entende, exceto que alguém interprete. Exceto que ele interprete, que a igreja possa receber edificação. Agora, irmãos, se eu venho a vós falando em línguas, que proveito, no que eu vou te beneficiar? A menos que eu fale para você, ou por revelação, ou por um conhecimento experimental, ou profetizando, ou por doutrina. E mesmo coisas sem vida, dadas sem som, ou como flauta ou harpa, exceto que eles dão uma distinção nos sons, como isso seria conhecido que é uma flauta ou uma harpa? Em outras palavras, Mambré vai explicar isto. Ninguém jamais escreveu uma sinfonia que consistisse de uma única nota. Isso não seria música, isso seria monotonia. Versículo 8. Pois se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Agora, nas 7 eras da igreja, a mensagem pregada, 12 de maio de 54, o irmão Branham nos diz que uma trombeta representa guerra, um selo, um mistério se desvelando. Na linguagem militar, a trombeta chama a uma declaração de guerra e as táticas de batalha ou para mudar ou uma ordem de retirada. Então, um toque pode ser ou para uma ordem de retirada, né, ou para batalhar. Ou muitos outros comandos militares. Sim, existem muitos. Mas com relação à palavra de Deus, o som de uma trombeta que ele toca é assim, com um mistério se desvelando. Então Paulo está dizendo, se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará? Isto é, em uma guerra para uma batalha, ou na igreja, ouvindo um som incerto, quem pode se preparar para o mistério que está sendo desvelado? Versículo 9. Então, assim, vós, a menos que por uma língua, a sua língua, palavras fáceis para ser compreendidas, então como que será conhecido o que é falado? Pois vós estáis falando ao vento, ao ar. Agora, eu tenho ouvido alguns pregadores nesta mensagem que estavam aspirando fazer um nome para si mesmos, criar um nome para si mesmos, tentando ir para assuntos misteriosos, a um tal grau que eu honestamente não tinha a menor ideia do que eles estavam sequer falando. E isso é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A menos que você expresse por sua própria língua as palavras que sejam fáceis de ser compreendidas, então como que o que você está falando pode ser conhecido ou compreendido pelos outros? Pois se os outros não entendem o que você está dizendo, então você está simplesmente falando para o ar, para o vento, porque ninguém está entendendo. Portanto, é necessário para os ministros tomar esta mensagem e não tentar impressionar outros com o seu conhecimento, mas tornar isso tão simples que até mesmo crianças possam entender o que você está dizendo. Amém. Meu pai era um perfeito advogado. E ele me disse quando eu estava na escola, para sempre escrever e falar usando sentenças curtas e concisas. Use uma linguagem simples para que todos possam entender. Seu pai sempre aconselhou o irmão Brian a fazer isso. E eu li na semana passada, onde eles dizem por que Donald Trump tem sido tão sucedido ao entregar sua mensagem, e isso é porque ele fala de uma forma humilde, a um denominador comum. Então, todos podem compreender a sua mensagem. Trump fala de uma forma humilde que todos entendem. Por isso que ele é aceito, por isso que ele é compreendido. Mas no nosso mundo ocidental, nós temos sido ensinados
pelos educadores da universidade a falar acima dos estudantes, e que é uma técnica que eles usam para embaraçar os estudantes para pensarem que eles são mais espertos que os estudantes. Então, eu uma vez vi um chapéu que dizia assim: se você não pode cegá-los com diamantes, então confunda-os com outra coisa. E isso é o que são tantos na liderança, e isso é o que tantos, muitos tantos estão na liderança se posicionando, fazendo isso. Voltando à leitura, versículo 10. Aí estão, que isso possa ser, são tantos tipos de vozes, de idiomas, de linguagens no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Isso significa que todas têm um significado, têm um sentido. Versículo 11. Portanto, se eu não sei o significado da voz, do idioma, eu estarei até ele para que fale um bárbaro, uma pessoa que expressa sons, ruídos ilegíveis e confusos. Vamos interpretar isso. Se eu não falo em idioma claro, as pessoas que vão me ouvir vão me ver como se fosse uma pessoa bárbara, que estou falando uma coisa que é totalmente rude e não vai entender nada. Amém. E aquele que fala será um bárbaro, uma pessoa que expressa ruídos confusos e ilegíveis para mim. Versículo 12. Então, vós, portanto, sejais zelosos por dons espirituais. Buscai para que vocês possam buscar excelentes dons para a edificação da igreja. Ou seja, para o que edifica a igreja e não a si mesmo. Busque dons para que você possa edificar a igreja e não a si mesmo. Seja quem for, leve a ele. Seja quem for você levar a ele, que fale em um idioma desconhecido, ore para que ele possa interpretar. Ore para que ele possa ser capaz para também romper isso, quebrar isso, partir isso em pedaços. Então você pode entender o que ele está dizendo. Pois se eu oro em uma língua estranha, minha oração é em espírito, mas o meu entendimento é infrutífero. O que você produz ao falar em um idioma que não é compreendido nem sequer por você próprio? Versículo 15. O que é isso então? Eu orarei com o espírito e eu orarei com o entendimento também. Eu cantarei com o espírito e eu cantarei com o entendimento também. Além do mais, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sob a atuação de graças, visto que não sabe o que dizes? O irmão havia me contado que ele conheceu um pregador uma vez, que ele conseguia falar fluentemente em 7 idiomas. E ele foi a uma igreja no Canadá, onde eles acreditavam em dons operando abertamente na congregação. E ficou totalmente chocado quando ele ouviu 3 pessoas amaldiçoando Deus em línguas estranhas e 2 louvando a Deus em idiomas que nenhuma outra pessoa na igreja entendeu. E todavia, as pessoas ouviram aquelas línguas desconhecidas e disseram amém para aqueles que não estavam entendendo. Então, de fato, eles estavam dizendo amém para as maldições voltadas a Deus. Não estavam entendendo. E o apóstolo Paulo disse como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sob a atuação de graças, visto que não sabe o que dizes. Versículo 17. Pois tu, em verdade, dá graças, bem, mas o outro não é edificado. Se eu falo mais do que um idioma, ele está dizendo que você deveria se assegurar que quando você fala, você faça os outros saber e entender o que você está dizendo em seu outro idioma, ou somente você se beneficiará do que você está dizendo, do que você tem dito.
Eu agradeço, eu dou graça ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, é a Escritura, Paulo falando. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em uma língua desconhecida. Em outras palavras, Paulo tinha morrido para Paulo, e ele agora estava vivendo para os outros. E realmente isso mostra o motivo e o objetivo correto aí. O irmão Bana disse, vida eterna é vivendo para os outros. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Versículo 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia, falando e pregando por divina inspiração, não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, para aqueles que creem. Versículo 23. Se, portanto, toda igreja vem se ajuntar em um lugar e todos falam em línguas estranhas, línguas desconhecidas, e aí vem alguém que não a compreende, ou os incrédulos, eles não dirão que isso é ruim? Mas se todos profetizam, ou seja, falam e pregam em divina inspiração, e aí entra um que crê, ou que não crê, ou que não entende, ele está convencido de todos os modos, e ele é julgado de todos os modos. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Em outras palavras, se alguém vem e diz como um visitante, e ouve o sermão, o qual está claro e bem compreensível, e eles saem lá fora, e eles ouvem as pessoas expressando as mesmas coisas que foram ensinadas, somente usando suas próprias palavras para expressar isso novamente, então elas estarão convencidas de que a igreja tem algo especial. Mas se eles saem lá fora, e as pessoas estão falando sobre carros e comida e coisas mundanas, outras coisas mundanas, eles saberão que existe algo fora de linha aqui. E as pessoas não estão em harmonia com o Espírito Santo e os seus corações não foram tocados de modo algum. Versículo 25. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Aí você vai. Esta é a igreja do Deus Todo-Poderoso desvelado. Verso 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O que Paulo quer dizer aqui? Lembre-se que ele está falando sobre um sonido incerto. Se qualquer um vem para a igreja e tem os seus próprios se tem o seu próprio pequeno reino, eles estão tentando edificar então. Então o reino de Deus não pode ser edificado. Se eles querem edificar seus próprios reinos, o reino de Deus não será edificado. Eles não estão edificando ou construindo o reino de Deus, mas o seu próprio. Mas se você tem um sonho, uma revelação ou doutrina, e isso está atado bem aqui para o que Deus tem dito, tem simplesmente dito, de um que tem estado profetizando, falando ou pregando sobre divina inspiração, então você está todo edificando sobre a mesma fundação em que Paulo edificou. Mas lembre-se que ele nos ensinou que nós precisamos ser cuidadosos com o que nós edificamos, pois ele disse em 1 Coríntios 3, verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta,
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Agora o versículo 27. Se qualquer um fala em uma língua desconhecida, e a tradução West diz aqui, uma língua que não é entendida, exceto que por um intérprete. Faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, mas em silêncio consigo mesmo, de modo que ele não seja ouvido pela congregação. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas. Em outras palavras, você não pode justificar sendo correto, sendo verdadeiro na igreja, e então dizer, Deus me fez fazer isto. Eu estou fugindo da ordem porque Deus mandou fazer isso. Deus jamais faria isso. Paulo diz que isso é tolice. Todo mundo tem controle do dom que eles têm em sua posse. E depois ele acrescenta no versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 34, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta, alguém que fala ou prega por divina inspiração, ou se você pensa que você é espiritual. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, em ordem. Então nós vemos esta exposição formal por Paulo com relação à confusão que acontece ao ouvir um sonido incerto. Quando alguém fala em línguas e ninguém entende nada, e ninguém interpreta, e interrompe um culto, uma mensagem com línguas, e um som incerto produz o quê? Uma fé incerta. Portanto, o que ele está guiando aqui é para nos parar, para entender que se você quer uma fé certa, você deve vir somente essa fé certa somente deve vir por meio de um som certo. Agora, isso nos leva para Romanos 10:8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Observe que ele diz, na tua boca e no teu coração, a palavra está junto de ti, esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra que nós pregamos. E no livro de Gálatas, ele também nos alerta que, se nós pregamos qualquer outro evangelho, além do que ele pregou, nós somos amaldiçoados com maldição. Agora, nós verificamos na igreja na Galácia que eles começaram a se desviar do que Paulo tinha ensinado a eles. Observe que ele disse em Gálatas 1:6, eu estou chocado e eu estou impressionado que vós tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Observe aqui que Paulo está nos dizendo que essas pessoas tinham se removeram, mudaram do evangelho como ele tinha ensinado para um outro evangelho. Agora, esta palavra outro foi traduzido da palavra grega héteros, que significa uma natureza diferente. Agora, para conhecer a natureza de qualquer coisa é muito importante porque cada semente produzirá segundo a sua natureza.
E o que Paulo está dizendo é que, embora você possa estar usando as minhas palavras para dizer o que você está dizendo, ainda assim é uma natureza diferente que está surgindo e isto está afetando a maneira como você crê. Porque observe que no texto seguinte, no versículo seguinte, ele diz: o qual na verdade não é outro. E a palavra grega aqui, esta palavra outra, foi traduzido do grego, da palavra grega allos, e não héteros. E a palavra allos significa totalmente diferente. Então o apóstolo Paulo diz que você tem sido removido, você tem saído do evangelho de uma natureza diferente. Todavia, não totalmente diferente. Então ele continua dizendo, mas existe alguns que confundem você e perverteriam o evangelho de Cristo. Então observe que a mudança é uma perversão do que ele disse. Em outras palavras, talvez eles estavam usando a mesma fraseologia ou as mesmas palavras e todavia, ao compreender um resultado da sua apresentação, é uma total perversão do original. Eles estão usando as mesmas palavras, ou até modificam poucas palavras, usando quase que o mesmo idioma, mas ainda assim eles conseguem deturpar o sentido daquelas palavras e pregam uma outra coisa bem diferente. Agora, ele também disse a mesma coisa em 2 Coríntios 11, 1-4, onde ele fala das pessoas recebendo outro espírito. Essa palavra também é héteros, falando de um outro espírito que tem uma natureza diferente. 2 Coríntios 11, 4. Porque se alguém for pregar-vos outro, halos, ou seja, totalmente diferente, outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro, agora é héteros, de natureza diferente, espírito que não recebestes, ou outro, héteros, de natureza diferente, evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Agora, neste caso, eles estão pregando um halos Jesus, um outro Jesus, e dessa forma estão recebendo um héteros espírito, um espírito totalmente diferente. Porque o seu evangelho tem se tornado um héteros gospel, um héteros evangelho, um evangelho totalmente diferente, o qual é de uma natureza diferente daquilo que Paulo pregou. E o inglês bem claro, ou no português bem claro aqui, né? Eles estão pregando um diferente Jesus daquele que Paulo pregou. E não somente uma de diferente natureza, mas totalmente diferente. E porque eles estão pregando este Jesus diferente, o Espírito que eles estão recebendo é de uma natureza diferente. E, desta forma, o Evangelho, embora eles usem os mesmos termos, se torna de uma natureza totalmente diferente. Então, nós vemos que Paulo estava nos alertando as pessoas que isto não era uma mensagem diferente totalmente. Não era de uma mensagem totalmente diferente que eles estavam sendo removidos, mas foi a mesma mensagem em expressão ou terminologia, usavam os mesmos termos. Mas a maneira como eles estavam colocando isso juntando isso, tinha uma natureza diferente, porque tinha sido pervertido da mensagem que ele tinha apresentado primeiramente para eles. Eu consigo entender o que o irmão Brian está dizendo aqui. Conseguiam pregar a palavra de Paulo, usavam os mesmos termos de Paulo, mas mudavam o sentido. Ele está dizendo que na mensagem estão fazendo a mesma coisa que fizeram com Paulo. Novamente nós vemos que um sonido incerto produzirá uma fé incerta. Agora, o apóstolo Pedro nos alertou muito bem sobre isso lá em 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, isso quer dizer não abertamente, mas de uma maneira sutil, né, disfarçada, eles introduzirão heresias de perdição. Mas você não vai se dar por conta. Vai usar as mesmas palavras do profeta e você não vai perceber que não tem nada a ver com o que o profeta disse. Encobertamente. Então a questão é levar para onde? A tradução West nos diz que esses falsos mestres são de tal natureza que eles trarão junto com a verdade heresias destrutivas.
e até mesmo negando o Senhor que os comprou, dizendo não para, ou discordando, ou recusando a um que lhes comprou, aquele que lhes comprou. E ao fazer assim, eles então estão trazendo para si mesmos rápida destruição. E muitos seguirão seus caminhos perniciosos, pela razão de que o caminho da verdade será blasfemado. Observe novamente que este sonido incerto produz uma fé incerta, que guia para a morte e destruição. Então observe que o que esses homens fazem é levar o caminho da verdade para uma má reputação. Sim, eles estão pregando a mensagem, mas da forma deturpada eles estão levando a mensagem a ter uma má reputação, porque eles estão falando uma coisa distorcida. Em outras palavras, eles se tornam uma mancha para a verdadeira revelação de Jesus Cristo. Ao invés das pessoas receberem a revelação, eles são uma mancha. Ao invés de ser um caminho para que as pessoas cheguem à verdade, eles estão sendo um caminho para desviar as pessoas da verdade. Eles estão trazendo uma má reputação ao Evangelho. Eles são uma mancha para a verdadeira revelação de Jesus Cristo. E aqueles que se posicionam pela verdade estão identificando e são identificados com o mensageiro da verdade. Mas porque eles têm chegado junto com a verdade e pregam suas heresias, eles trazem o resto de nós que estão fazendo tudo o que nós podemos para nos posicionar. E por associação, toda a mensagem é desconsiderada. E a reputação do servo de Deus, William Branham, é levada a ser questionada por outros. Se William Branham prega o unicismo, então é um falso profeta. É um exemplo aqui para nós entender o que o irmão Brian está dizendo, né? Então, o profeta de Deus, William Branham, está sendo escarnecido porque diz, ele é falso, e vocês dizem que ele é unicista. Agora observe, o versículo 3. E por avareza, agora está falando dos ministros que trabalham por dinheiro. E por avareza, então nós vemos os seus motivos e objetivos. Vamos lá. Então nós vemos que os seus motivos e objetivos estão errados para começar. Porque é por ganância. Farão de vós negócio com palavras fingidas. E a palavra fingida significa dar uma falsa aparência, ou para representar falsamente, ou palavras que são feitas, são manufaturadas com o motivo de enganar, ou para imitar, mas de modo a enganar. Então, aqui, Mombrás está interpretando Paulo. Há ministros que ministram apenas com o objetivo de fazer negócio com as pessoas, para se locupletar, por causa da avareza, porque ama o dinheiro, não é isso? E como é que eles fazem isso? Eles usam palavras fingidas, né? Palavras enganosas, com uma aparência, né? Mas para encobrir a sua falsidade. Né? É isso que ele está dizendo. Então, você pode ver os seus motivos. Então você pode ver que o seu motivo é decepção para o propósito, fazer comércio de vós. Então nós vemos o profundo motivo, que o profundo motivo interior é o quê? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então esses homens são nada a não ser assalariados ou prestadores de serviço e simplesmente vendedores, são distribuidores da mensagem, a fim de ganhar a vida com as pessoas. E eles são meros assalariados, cujo julgamento agora não demora muito e sua condenação não adormece. Agora, o mensageiro da segunda era, Irineu, disse: sua maneira de agir é simplesmente como de alguém quando uma bela imagem de um rei tem sido construída por um hábil artista, de joias preciosas. Deveria então tomar essa semelhança do homem, todos aos pedaços, deveria rearranjar as gemas, as pedras, e então encaixá-las juntamente para torná-las, ou para formá-las, a imagem, a forma de um cachorro ou de uma raposa. E mesmo que tão pobremente executado, ele deveria então manter e declarar que isto foi
a bela imagem do rei com o qual o artista construiu, apontando para joias que tinham sido admiravelmente encaixadas juntamente pelo primeiro artista para formar a imagem do rei. Mas tem sido com um efeito ruim. Transferiu para mais tarde para numa forma de um cão e, desta maneira, exibindo as joias, e deveria enganar o ignorante que não tinha concepção de como que se parecia a forma do rei. E vai persuadi-los de que esta aparência miserável do lobo era, de fato, a bela imagem do rei. São palavras que o irmão Brian tirou de algum livro de Irineu. Deixa eu interpretar o que está sendo dito aqui. Irineu está dizendo o seguinte: um artista que trabalha com joias faz uma imagem de um rei, uma imagem muito bonita. Aí vem alguém e quebra toda essa imagem em pedaços e usa as mesmas joias, as mesmas peças que ele usou e forma uma imagem de um cachorro, de um porco, de uma raposa e apresenta para alguém que não viu a primeira imagem, diz: essa é a imagem do rei. Era uma bonita imagem. As materiais são a mesma, né? Mas como ele refez a imagem para um cachorro, para um boi ou um porco, raposa ou cachorro, né? Então as pessoas dizem: oh, que bonito, então assim é o rei. Mas o rei não era daquele jeito, não tinha aquela forma. As joias são aquelas ali, né? O material é aquele mesmo material, mas a forma que eles estão dando ali é diferente da forma. E eles apreciam, eles acham bonito, porque o material é bonito, mas não é a mesma imagem do rei. Então o irmão Brian está pegando essas palavras do irmão Irineu para dizer: é assim que eles fazem com a mensagem. Eles usam os mesmos termos, eles usam a mesma dialética, só que eles quebraram aquela imagem perfeita que o irmão Brian havia feito, de Cristo, o Filho de Deus. Eles desmontaram toda aquela imagem do rei, usaram as mesmas palavras, as mesmas joias e construíram ali um animal, edificaram uma mula, né, um cachorro, e dizem: ó, essa aqui é a doutrina do irmão Branham. Usou o mesmo material, usou a mesma linguagem, o mesmo idioma, mas mudou o formato daquilo que o irmão Branham falou. Eu só estou adiantando porque eu li todo o texto e entendi o que o irmão Brian está querendo usar. Então é mais ou menos isso que Irineu falou. Vocês entenderam? Isso aqui é uma tradução livre. Agora, observe hoje, nós temos a obra-prima, que é o Rei da Glória em si mesmo, apresentado às pessoas pelas palavras de um profeta vindicado, e que ele produziu ou fabricou com suas palavras tão cuidadosamente, de tal maneira como para apresentar para nós o que ele viu, quando ele disse: meu ministério é para declarar que ele está aqui. Então, irmão Branham, ele teve uma revelação e mostrou para nós a sua mensagem. Ele construiu para nós a imagem de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, porque ele recebeu essa revelação. E ele é a suprema deidade, que tem descido em nosso meio, a parúzia, né? Deus presente entre nós. E ao fazer tão revelado, o poderoso Deus revelado para nós, mas desde que o profeta não está mais em cena, para proteger a imagem desta obra-prima, ele construiu uma imagem perfeita de quem é Cristo. Mas como já não está mais aqui, os que ficaram, o que eles fizeram? Pegaram as mesmas palavras dele, as mesmas joias, né? Agora você está entendendo. Achei admirável essa aplicação do irmão Brian aqui. As palavras do irmão Irineu funcionam perfeito com o que estão fazendo aqui. Então, o profeta saiu de cena. Então, agora, esta imagem da obra-prima, os outros que agora têm aparecido, têm tomado os seus parágrafos, que são aquelas joias preciosas, está comparando os parágrafos, aquelas joias preciosas, que foram apresentados a nós numa imagem bela do poderoso Rei da Glória, aquelas joias ou gemas de ouro que dos quais Irineu falou, e aqueles falsos mestres, esses falsos mestres desmontaram a mensagem em discursos curtos, em notas, em parágrafos rápidos, e têm reunido tudo de novo e rearranjado eles numa imagem de um cachorro ou de uma raposa. E eles têm discutido isto para o mundo, apresentando suas próprias opiniões e dizendo: esta é a imagem do rei. Vocês entenderam? É isso que eles fizeram com a mensagem de irmão Branham hoje. Né? Desmontaram tudo, usaram as mesmas peças, os mesmos parágrafos, as joias, né? Mas criaram uma outra figura diferente. Não aquele rei, a figura do cachorro. Figura de uma raposa ou de uma mula. Eu gostei da figura da mula porque é figura do híbrido. Pregamos essa semana aí, fé híbrida. É isso que estão fazendo com a mensagem.
Estamos dando tudo. Ó, é isso que uma banda pregou. E não foi isso. Tudo bem que usa os mesmos parágrafos, as mesmas joias, mas o formato está diferente. Então, e assim, outros veem esta imagem e é vista como uma mensagem legalista, ou uma mensagem de um culto à personalidade. Ou seja, pessoas que vêm de fora, vocês estão cultuando William Branham? Ou uma imagem de um simples uma forma variada de pentecostalismo. Em outras palavras, de nenhuma maneira é a imagem da presença pessoal do Rei da Glória que é apresentado, mas de muitos campos teológicos com muita confusão e agitação que acompanha. E Irineu continua. E, de maneira semelhante, fazem essas pessoas, do mesmo modo fazem essas pessoas que reparam as antigas fábulas das esposas e então esforçam-se, afastando-se violentamente da sua própria conexão das palavras, das expressões e das parábolas encontradas, para adaptar os oráculos de Deus às suas ficções sem fundamento. Nós já dissemos o quão longe eles seguem dessa maneira com respeito à plenitude. Então, Irineu viu esses problemas lá dos hereges, né? Deve ser o livro Irineu contra as heresias. Esses hereges estão fazendo isso com o Evangelho. E hoje nós temos que combater heresias, como Irineu também precisou combater. O que Irineu está nos dizendo é que um sonido incerto produzirá uma fé incerta. E se o alfa tem se tornado ômega, como Mombrana nos alertou que seria, então a mesma coisa tem acontecido nesta hora. A mensagem tem se tornado pervertida. E há muito tempo ela não tem sido mais de uma natureza pura, como foi ensinada por William Branham. Mas aí está uma natureza pervertida que tem sido tirado, que tem tomado conta da mensagem, onde muitas das pessoas são unicistas em seu pensamento. Agora, você não pode colocar isso sobre William Branham, porque ele, de maneira clara, negou que ele era unicista, como eles estão ensinando isso hoje. Ele disse que Jesus não era o seu próprio Pai, e ele disse que ele era um ser dual, porque Deus habitou no Filho de Deus. Antes que o irmão Branham saísse de cena, ele contou para um irmão: eu sei que já existe 17 versões diferentes da mensagem sendo pregadas. O irmão Branham não quis dizer, mas esse irmão aqui foi o irmão Oliveira. O irmão Branham disse para o irmão Oliveira, pouco antes do irmão Branham partir, ele disse: Li, eu sei que existem 17 grupos diferentes agora pregando a mensagem, diferente do que eu tenho pregado. O profeta já sabia. E isso foi há quase 40 anos atrás. Você entende o que quer dizer com isso, né? E agora, quantos grupos mais não tem? Então, voltando de volta ao que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1,8, mas se nós, ou um anjo dos céus, vindo dos céus, pregar qualquer outro evangelho a vós, diferente do que nós temos pregado a vós, a vocês, que seja anátema. Então, para se assegurar de que ele fosse completamente compreendido, ele diz novamente no versículo 9, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Vamos trazer para cá? Se algum anunciar uma outra mensagem diferente do que foi pregado, seja anátema. Amém? Observe aqui que o apóstolo Paulo está deixando isso claro, que qualquer outro evangelho é um evangelho pervertido. Se não é apresentado na mesma natureza como que ele já tinha pregado. E ele está nos deixando saber que um sonido incerto produzirá uma fé incerta. E depois ele nos diz, por que isto? Lá no versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Agora, isso é muito importante, isso é uma declaração muito importante que ele está fazendo aqui, porque isso flutua, isso voa na cara daqueles que usariam o púlpito para fazer ganho para si mesmo, para tentar atrair os homens para si mesmo, ao invés de a Deus, atrair pessoas para si, ao invés de atrair pessoas para Deus. Ele diz, se eu agrado a homens, então eu não deveria ser servo de Cristo. Então vocês, ministros aí fora,
que estão vindo a esse sermão. Você teria sido melhor você ser muito cuidadoso com o teu motivo, que é apontar a mesma imagem do Rei da Glória que William Branham e Paulo apontou para nós. E não edificar para você mesmo o teu próprio reino aqui na terra. Vocês pregadores que pregam a mensagem, tenham cuidado de trazer para o povo a mesma imagem daquele Rei da Glória que Branham desenhou, e não uma outra imagem. Agora, ele não está dizendo, eu não deveria ser um servo de Cristo se eu agradasse aos homens. Como se fosse como ele, se ele deveria ser ou não. Não. Isso é uma tradução ruim. Ao invés disso, o que Paulo está dizendo é que se eu agrado homens ao invés de Deus, então eu não seria um servo de Cristo. Porque você não pode servir a ambos, a Deus e ao homem. Porque não é a nossa mensagem para começar. É a mensagem de Deus. Ou é a mensagem de Deus que você está pregando e crendo, ou é do homem. Então, faça a sua escolha. Porque no versículo 11 ele diz: mas eu certifico a vocês irmãos. Quer dizer, eu tenho deixado vocês plenamente alertados, irmãos, de que o evangelho que foi pregado de mim, que eu tenho pregado, não foi segundo um homem. O que eu tenho pregado não foi um homem que me mostrou. Mas eu nem tampouco recebi de um homem. Eu não recebi de um homem. Nem fui eu ensinado por um homem, mas pela revelação. Essa palavra é Apocalipse, que é a aparição de Jesus Cristo. Então, eu estou pregando o evangelho porque Cristo apareceu para mim. Então, Paulo nos diz que o evangelho que ele estava pregando foi feito conhecido a ele não por ler sua Bíblia, não de algum homem em algum lugar, mas por Jesus Cristo aparecendo a ele. E assim é o entendimento vindicado que Paulo estava trazendo para as pessoas. E a mesma coisa aconteceu nesta hora. O irmão Branham não nos trouxe algo que lhe foi ensinado por outros homens, mas ele trouxe o que foi dado pela aparição de Cristo a ele nesta hora. Ele está aparecendo e separou alguém para nos revelar isso. Estudamos isso, não é? A mesma coluna de fogo que apareceu para Paulo lá no deserto é a mesma coluna de fogo que apareceu a William Branham sob as águas do rio Ohio. Nós dissemos que ali foi o começo da parúzia, não é isso? Agora, isso nos leva para Romanos 10. Lembre-se, os crentes fundamentalistas, tudo que eles têm que fazer é criar uma confissão oral de que Jesus é o Filho de Deus e que ele está nele, salvo e cheio com o Espírito Santo. Mas observe que eles vão ler Romanos 10, versículos 9 e 10, mas eles não voltam atrás para o versículo 8, que fala da palavra a qual Paulo pregou, que tem uma maldição colocada sobre qualquer que seja que desvia um iota disso e produz outra natureza no caminho que eles estão apresentando. E existe uma maldição colocada ali. Então nós pegamos o versículo 9 agora com esse entendimento. Vamos ler isso novamente. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Agora, se nós realmente queremos entender o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos continuar a leitura. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, você vê isto, é onde os fundamentalistas param, deixam de ler. Vê que é aqui que o fundamentalista deixa de ler, porque ele acredita que o chamado ao Senhor é a confissão que está sendo feita, mas Paulo esclarece para nós que apenas não há nenhuma chamada irá fazer isto. Lembre-se, em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo devotou um inteiro capítulo sobre este pensamento de você ouvir ou um som certo ou um som incerto.
E a tua fé, toda ela, depende do som que você está escutando. Se você ouvir e reconhecer um som certo, a tua fé será certa. Mas, se você ouvir a um som incerto, a tua fé se tornará tão incerta quanto o som que você também está ouvindo. É isso. Esse é o fim do texto. Essa foi a mensagem do irmão Brian, e eu creio que se os irmãos entenderam, ele falou muita coisa aqui. Né? Nós temos falado um pouco sobre isso. Né? A colocação dele foi muito boa. Infelizmente é isso que está sendo apresentado para a igreja. Um sonido incerto. Né? E se você vai dar o sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Não sabe nem usar as duas miras para acertar um alvo, e como é que vai sair para a batalha? Não vai saber nem atirar. Porque está ouvindo o som incerto e a sua fé é incerta. Amém. Eu espero que isso tenha ajudado os irmãos que acompanharam a transmissão. Fizemos aqui uma tradução livre, no melhor de nossas limitações aqui, para você entender o que foi tratado hoje. Deus abençoe os amados irmãos e até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Amém.